E a lista de reforços de Anderson Barros naufragou. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o desempenho do dirigente palmeirense na hora de contratar e te atualiza também sobre Bruno Mendes, novidade importante envolvendo o uruguaio e o Corinthians. James Rodrigues quebrou o silêncio e falou sobre o seu atual momento no São Paulo, momento de recuperação, especialmente depois de 2 assistências. Quero te atualizar também sobre o Atlético e Cruzeiro, clássico desse domingo. Por falar em clássico, tem novidade importante no Vasco, em relação ao volante Souza, e no Flamengo em relação a Tite. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais, tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se e ative as notificações. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, parceira do canal do Nicola e a única que te dá direito de aposta grátis. A primeira aposta é na faixa, nem precisa depositar para ter direito a bônus. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo. Estou mostrando na tela jogos desse domingo com os meus palpites. Flamengo e Vasco eu vou de Flamengo, Atlético e Cruzeiro eu vou de Galo, Coritiba e Palmeiras vou de Palmeiras. Tem também Corinthians e América, tô indo de Corinthians. Para participar da aposta ganha, repito, super simples, pegue o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e automaticamente a primeira aposta está garantida, presente da aposta ganha. Quero começar o vídeo para falar a respeito do Corinthians, mais novo campeão da Libertadores da América de futebol feminino nesse sábado na Colômbia, vitória por 1-0 contra o arquirrival Palmeiras. Leila Pereira, pé frio, hein? Saiu de São Paulo para ir assistir a final e viu seu time perder. Já Renato Gaúcho não garante sua permanência no Grêmio em 2024. O time dele perdeu a segunda consecutiva, havia perdido para o Atlético Paranaense em casa, tomou 3-0 do São Paulo. E no vestiário, Renato Gaúcho disse o seguinte, abre aspas, eu adoro trabalhar no Grêmio, mas isso não quer dizer que vou permanecer. E tem que ver se o clube quer ficar comigo. Já Messinho, o meio atacante iluminado do Palmeiras, menino de só 16 anos de idade, que arrebentou com 3 gols na final do Brasileiro Sub-17 nesse sábado, tem números impressionantes nos momentos decisivos da temporada de 2023. Separei esses números para vocês. Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e do Brasileiro Sub-17. E ele marcou 2 gols na semifinal da Copa do Brasil e 1 gol na final. Já no Campeonato Brasileiro, 2 gols nas quartas, 1 na semi e mais 3 na final. Até por isso ele é pretendido por vários clubes do exterior. Bora falar agora sobre Guilherme Madruga. Você lembra dele? Volante que pertence ao Botafogo de Ribeirão Preto havia chamado a atenção do mercado nacional com direito a um gol de bicicleta de fora da área no jogo do primeiro turno da Série B entre Botafogo e Novo Horizontino. Ele não havia mais marcado gols, até que veio o confronto contra o Novo Horizontino do segundo turno, e nesse sábado ele marcou um gol de antes do meio-campo, um golaço, encobrindo o goleiro. O Madruga se especializando em marcar golaços contra o Novo Horizontino. Bora falar agora sobre Tite, que chegou ao Flamengo mudando basicamente tudo. E teve uma mudança importante no dia a dia dos atletas que não treinam mais na parte da manhã. O São Paulo adorava treino cedo. O que o Tite fez? Tite começou a marcar os treinos somente para o período da tarde. Ele entende, depois de estudos, que colocar os atletas para treinar no horário da maioria dos jogos das 4 da tarde, garante um reforço fisiológico, há uma evolução do ponto de vista técnico. E outra mudança importante, essa talvez os atletas nem tenham gostado tanto, voltaram às concentrações para jogos no Rio de Janeiro. Com o Sampaoli, os atletas se apresentavam somente no dia do jogo, por exemplo, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, 16 horas. Jogadores começariam a aparecer pela manhã, fariam a refeição durante o domingo e iriam para o jogo. Já com o Tite a coisa é diferente, toda vez que o Flamengo jogar em casa, há um treino no dia anterior e desde então os atletas já ficam, só para exemplificar. Nesse sábado, 14h30, da hora da reapresentação ou da apresentação dos atletas, eles iam chegando para o Ninho do Urubu, treinaram durante o período da tarde, dormiram no CT. Durante essa manhã tem café da manhã, depois tem preleção, almoço e a saída pro Maraca. Você tem palpite para Flamengo e Vasco? Use espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama com informação exclusiva e importante. Volante Souza, revelado em São Januário, já contei para vocês que ele vai dar prioridade para a volta dele ao Vasco. E a atualização que eu quero trazer é que ele não conseguiu a rescisão do seu contrato com o Beijing Goan. O volante brasileiro tem vínculo com o clube chinês até 31 de dezembro, como ele precisou passar por artroscopia no mês passado. Toda a recuperação feita
com assistência e participação de homens do Vasco. Existia a intenção do Souza de nem precisar voltar à China, ele inclusive topava rescindir seu contrato abrindo mão do restante que teria de dinheiro a receber. Beijing Goan não topou, conversei com o Souza antes de gravar esse vídeo e ele admitiu que vai precisar estar ligado ao clube até 31 de dezembro, é uma exigência do Beijing Goan. Para sorte do Souza, isso não causará impacto no acordo com o clube brasileiro em 2024. Isso porque o campeonato chinês já está acabando, a partir de 4 de novembro não existe mais competição por lá, ou seja, ele nem precisaria estar depois da metade do mês de novembro no futebol chinês. A artroscopia está praticamente zerada, recuperação bacana, já iniciou o trabalho na academia, no momento seguinte ele vai para o campo, talvez tenha de ir para a China para recuperar ou para terminar sua recuperação por lá. A partir daí foca 100% na recuperação e também na escolha de um clube. Também já contei para vocês que a prioridade número 1 é para o Vasco. Se não houver acordo, ele parte para negociar com o São Paulo. Se também não houver acordo com o São Paulo, aí sim o Souza se colocará à disposição do mercado. Atleta que já passou pelo futebol turco, pelo futebol chinês, também já esteve no São Paulo, no Grêmio, no Vasco. Para mim, jogador interessante que caberia em vários clubes do Brasil. Na atual temporada, antes de se machucar, eram 21 jogos com 5 gols e 3 assistências pelo Beijing Goan. Bora falar a respeito de Botafogo e Atlético Paranaense, você deve estar sabendo. O jogo começou na noite desse sábado, mas por conta de uma série de interrupções na iluminação do Nilton Santos, a partida foi paralisada aos 4 minutos do segundo tempo. Será retomada às 3 da tarde desse domingo no Nilton Santos, com prejuízos importantes para o Botafogo. O Botafogo não vai poder contar com sua torcida, portões fechados. Isso inclusive pode determinar ou desencadear uma série de ações contra a CBF. Por conta dessa decisão, torcedores que foram ao estádio, pagaram ingresso, certamente vão cobrar esse ressarcimento. Outro ponto importante, além de não ter torcida, o Botafogo se viu prejudicado no jogo contra o Fortaleza, que estava marcado para terça-feira, seria o último jogo do Fortaleza antes da final da Sul-Americana. Esse jogo não vai acontecer por conta da pequena diferença entre a partida de domingo e de terça. Esse jogo com o Fortaleza vai ser adiado, e se o Botafogo enfrentaria o Fortaleza com uma equipe reserva, certamente depois da Sul-Americana, o Botafogo vai ter de pegar o time principal do Fortaleza, que é bom time. E aí, só para arrematar, muita gente suspeitando que o Botafogo teria qualquer participação nas quedas de iluminação. Acho que é um enorme absurdo. Botafogo e Atlético Paranaense empatavam em 1-1 e vão jogar os 39 minutos finais desse jogo a partir desse domingo às 3 da tarde com transmissão da TV fechada Sport TV. Quero falar agora sobre Galo e Cruzeiro, dia especial para torcedores do Atlético da Raposa. Primeira partida, primeiro clássico disputado na Arena MRV, jogo marcado para as 4 da tarde, com transmissão para todo o estado de Minas Gerais em TV aberta. Felipão tem uma participação importante nesse clássico, vai ser a primeira vez que ele enfrentará o Cruzeiro como técnico do Galo. Já foi técnico do Cruzeiro em 2 passagens, 4 jogos contra o Galo, nenhuma derrota, foram 2 vitórias e 2 empates. Momentos completamente distintos de um Atlético subindo, brigando por Libertadores da América, se afirmando contra um Cruzeiro em péssima fase e assistindo a times na parte de baixo recuperarem e pontuarem. O Goiás, por exemplo, empatou com o Cuiabá nesse sábado, o São Paulo venceu, o Bahia também venceu. Se o Cruzeiro não pontuar, vai se afundar de vez na perigosa zona do rebaixamento, e é tudo o que o torcedor do Atlético mais quer. Quero falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre James Rodrigues, que deu 2 assistências na vitória do Tricolor por 3-0 contra o Grêmio. Primeiro passe numa cobrança de escanteio milimétrico na cabeça do Michel Araújo. Segundo passe, também passe longo, para boa jogada do Pablo Maia e gol do 2-0. No finalzinho da partida, já com o Rames no banco de reserva, o Luciano fez 3-0, vitória para o São Paulo super importante. Time que não consegue pontuar na condição de visitante, mas em casa tem feito os seus pontos para fugir do rebaixamento. Já são 38, com mais 4, 5 pontos o São Paulo escapa de vez da degola. Dá para imaginar e começar a planejar o 2024. Queria falar especificamente sobre o Rames, que foi contratado a peso de ouro, enorme expectativa, mas foi um jogador que demorou a se acertar durante muito tempo na condição de reserva. O Rames primeiro falou sobre a participação dele no jogo desse sábado, abre aspas, eu acho que foi um bom jogo, não só o meu, mas do time como um todo. Isso dá muita confiança para os jogos que temos pela frente. Depois ele foi perguntado sobre a adaptação, o que aconteceu, por que ele demorou tanto para jogar bem pelo São Paulo. E a resposta dele, abre aspas, é normal você precisar se adaptar quando chega a um país novo. Já foram quase 2 meses e meio, estou tentando ajudar o time para fazer coisas boas, como fiz hoje.
E ele completa: tô muito feliz aqui, me sinto acolhido desde o primeiro dia. Os caras aqui são muito gente boa, então fico feliz por isso. O ambiente é bem bacana, dentro e fora do campo. Eu cheguei em um time que já estava feito, estava pronto. E é normal que a gente tenha um pouquinho mais de tempo, precise um pouquinho mais de tempo para recuperar a condição ideal. Só para arrematar sobre o São Paulo, Pablo Maia é desfalque contra o Palmeiras, acabou levando o terceiro cartão amarelo. São Paulo e Palmeiras se enfrentam na próxima rodada. Queria a sua opinião sobre o Rames. Já te convenceu que pode dar certo? Você ainda quer ver mais? Por que ele demorou para se adaptar? Quero a sua opinião, use o espaço para comentário. Fechado? Bora falar agora sobre o Corinthians, que desistiu de vez da permanência de Bruno Mendes. E não por falta de vontade do Corinthians, mas por falta de vontade do atleta. O Corinthians fez pelo menos 3 propostas e inúmeras tentativas de reunião com o jogador e seu empresário. As negociações começaram no ano passado e o Corinthians percebeu depois de mais de um ano que não há interesse do Bruno Mendes em permanecer no clube. As desculpas foram as mais variadas. Primeiro de que o empresário estava viajando, depois que existia uma série de outros compromissos. Depois o Bruno chegou a dizer que a preferência dele era jogar na Europa, por isso ele precisaria esperar a janela da metade do ano com a intenção de assinar um pré-contrato com clubes europeus. Os times europeus não apareceram e nesse momento, depois de mais 2 tentativas recentes, o Corinthians se cansou e desistiu de renovar o contrato do atleta, que vai deixar o Corinthians com um enorme prejuízo. E ele havia custado 22 milhões de reais aos cofres do Timão. Bruno Mendes, para piorar, pode acabar continuando no futebol brasileiro. Há quem garanta que ele já tem um pré-contrato assinado com o Flamengo. O Bruno Mendes nega, mas o Flamengo, o Internacional, entre outros clubes, são interessados no atleta que atua como zagueiro, mas também como lateral direito. Vai sair pela porta dos fundos, mais ou menos como aconteceu com o Paulo Guerreiro, que se recusou a renovar o contrato. Só para arrematar, Corinthians que pega o América nesse domingo precisando vencer para deixar a proximidade da zona do rebaixamento. Corinthians está muito perto do Z4 e tem pela frente um dos piores times da competição. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Anderson Barros. Todo mundo já sabe que ele tem dificuldade em contratar, certo? O problema é que os reforços contratados pelo Anderson Barros têm se mostrado uma verdadeira negação. No ano passado foram 8 contratações e dos 8 reforços, só um vingou. O zagueiro Murilo, que costuma ser titular ao lado de Gustavo Gomes. Os outros 7, Marcelo Lomba, reserva do Everson, Jailson, que vai ser dispensado no fim dessa temporada, é detestado pelo torcedor, Atuesta, contratação de muitos milhões de dólares, antes de se machucar não conseguia vingar e agora vem de um longo processo de recuperação física. O Bruno Tabata chegou, foi mal, já se mandou, inclusive, foi alvo de ameaças de torcedores do Palmeiras e está sob empréstimo. Flaco Lopes, jogador de 50 milhões de reais, não é centroavante, não é meio atacante, não é atacante de lado de campo, investimento altíssimo e extremamente ruim. Só para lembrar, o Flaco Lopes custou o dobro do Carlos Eduardo, que foi durante muito tempo alvo de muitas cornetadas ao Alexandre Matos. Teve também o Merentiel, que com a camisa do Palmeiras não conseguiu jogar, foi emprestado ao Boca Juniors e decisivo na eliminação do Boca contra o Palmeiras. Esses foram os 8 reforços contratados pelo Anderson Barros na temporada passada, só um surtiu efeito. Nesse ano, o Palmeiras contratou pouco, 2 contratações, e as 2 também negaram fogo. O Arthur foi titular durante a maior parte da temporada, mas acaba 2023 em baixa. Nos jogos contra Santos e Atlético Mineiro, nem saiu do banco de reservas. E olha que o Palmeiras tem uma série de problemas para frente. Richard Rios, muito mais reserva do que titular durante toda a temporada. Com um detalhe importante, o Arthur custou 8 milhões de euros. Richard Rios um pouco mais barato, 5 milhões de reais. A tendência é que o Richard tenha mais oportunidades a partir da fratura constatada no tornozelo do Gabriel Menino. Queria que você desse de 0 a 10 uma nota para Anderson Barros na hora de contratar. Tanto para dificuldade de contratar atletas, quanto na escolha dos nomes que eu acabei de trazer para vocês, tá bom? Use o espaço para comentário, dê sua nota para o Anderson Barros, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais à noite com a tradicional live de domingo. Tchau, tchau!